Pessoal, muito bem-vindos à nossa live da semana. Hoje a gente está com a Ana Flávia, que entrou comigo no ITA, já fizemos muitos trabalhos juntos e hoje está na França, fazendo dupla diplomação. Foi pelo ITA e está tendo aí várias experiências para compartilhar com a gente. Ana, fala mais aí, você pode se apresentar, falar como que você está, de onde Tá, você está falando. tá. Oi, gente, eu sou a Ana Flávia, eu tenho 24 anos e atualmente eu tô em Toulouse, que é no sul da França, que é onde o ITA, um dos acordos de duplo diploma do ITA. Eu e o Gabriel, a gente conversou um pouco dos tópicos que a gente gostaria de falar aqui. E aí, junto com a minha apresentação agora, eu vou falar um pouco da minha motivação, que foi do intercâmbio. Bom, quando eu estava no cursinho e mesmo no primeiro ano, logo que eu passei, eu não tinha intenção de fazer o intercâmbio. Eu tinha na minha cabeça muito decidido que eu queria a área de aeroespacial. Só que aí, ao longo do ITA, que eu fui conversando com as pessoas, fui interagindo, eu percebi que talvez eu não quisesse tanto a área de aeroespacial como eu pensava. Mas eu queria engenharia. Isso para mim era certo. Eu queria trabalhar com engenharia. Então eu comecei a ver as possibilidades que o ITA me fornecia. E uma delas era o intercâmbio. Na época, a minha colega de quarto, a Érica, querida Érica, Famosa. ela estava já se dedicando, ela era 2 anos acima, da minha turma, e ela já estava se dedicando e colocando o gás ali para ir para o intercâmbio. Então eu conversava muito com ela sobre isso. E na época também, meu ficante, que atualmente é meu namorado, também queria o intercâmbio. Então a gente conversava muito sobre. E aí E aí eu pude conhecer mais do que era o mundo do intercâmbio. E eu comecei a cogitar isso como possibilidade para expandir as minhas ideias, para eu pensar no que nas portas que isso me abriria. E eu sempre gostei muito de estudar línguas. Então, eu queria ter uma experiência também internacional. Legal, mano. Bacana demais. Então, olha, você entrou no ITA não foi pelo intercâmbio, né? Você tinha Não. fixo que queria seguir carreira de Eu nem engenharia. conhecia os intercâmbios do ITA, para ser sincera. Depois Nossa, é que tem. verdade. A gente não ouvia tanto falar dos intercâmbios. Então, eu fui conhecer mesmo, conversando com as pessoas e acompanhando, assim, a galera que era mais antiga nas outras turmas. Legal. Nossa, e isso é muito engraçado, né? Que quando a gente começou a conversar bastante aqui no ITA, quem queria intercâmbio era eu. E você Sim, falava, não, eu não quero ir pra fora, quero terminar o ITA logo, já tá bom de coisa já cansei, tá bom. Aí no final eu fiquei e você foi. foi. Boa. Ana, aí, ó, você deu um geral sobre a sua motivação, falou das oportunidades que iam abrir, né? Foi mais pelo contato com as pessoas que você estava tendo aqui. E hoje você está na França fazendo a dupla diplomação, né? Isso. Mas Então, não é a única opção, né? exato. O ITA, assim como várias outras universidades, não somente o ITA, a USP tem acordo, aqui tem um pessoal que é de Minas, que eu não lembro a faculdade agora, me desculpem, O mas FMG? também tem acordo. Não, não é o FMG, é outra, mas eu não vou lembrar agora. Tá. Que também tem acordo. Então, várias universidades têm. Isso aí é só vocês acessarem o site da faculdade, que aí lá está discriminado os acordos internacionais. Mas tem dois tipos de acordo: o acordo que é duplo diploma e o acordo que não é. Basicamente, duplo diploma, você vai vir para a França e você vai cursar 2 anos da faculdade aqui. Então, você Tá. vai fazer 1 ano de estudo aqui, 1 ano e meio de estudo aqui e meio ano de estágio. E com isso você vai conseguir o diploma da universidade francesa. O outro tipo de acordo é o acordo que normalmente é feito entre professores das universidades, que é o de 1 ano, que é o intercâmbio de 1 ano, que é você estuda 6 meses na faculdade e faz outros 6 meses de estágio. Só Tá. que esses 6 meses da faculdade que você cursa, você não tem direito a ter o diploma da faculdade. Você vai ter no seu currículo uma experiência internacional, mas você não vai ter um diploma francês. Entendi. E Entendeu? para conseguir ir, você também, para as duas opções, você tem que trancar o seu ano em curso Exatamente, no Brasil. exatamente, exatamente. Legal. Então, por exemplo, no meu caso, eu estou fazendo duplo diploma. Então, como funciona? Eu tranco o ITA, faço 2 anos do curso aqui
e volto no final de 2022 para formar. Tá. Já formo em 2022. Quem vai fazer o outro tipo de intercâmbio, que é de um ano, a pessoa vai fazer, ela vai trancar o curso, vai fazer um ano e volta do momento que ela parou, Entendi. Então entendeu? você foi, por exemplo, supondo que você tivesse ido no final do terceiro ano. Então a pessoa, para duplo diploma, ela terminou no final do terceiro ano, foi para a França, fica 2 anos e volta direto pro quinto ano. Ela pula o Isso, quarto ano, isso, no caso de isso. duplo diploma. Aí agora, que não é um duplo diploma, é um acordo de parceria só entre professores, ela tranca no final do terceiro ano, por exemplo, vai para a França, faz o intercâmbio e volta para o ITA no quarto ano. Ela ainda tem que Exatamente. cursar o quarto ano e o quinto ano, são coisas muito Exatamente. diferentes. Legal. Exato. Ah, E então é aí uma. essa que é Uhum. uma diferença. E aí também muda de faculdade para faculdade. Por exemplo, o ITA, ele tem acordo de duplo diploma com a École Polytechnique, que é em Paris, a École de Pont, que também é em Paris, a Isae Ensma, que é em Poitiers, que é uma cidade a 2 horas de Paris, e Toulouse, que é praticamente 5 horas de Paris, mais ou Que é menos, onde você tá. que é onde eu tô. Tá. São esses lugares, isso é para todos os cursos, não estou falando só de AESP, estou falando para todos. Legal. Esses são Tá. os acordos de duplo diploma. Tem alguns que ainda estão entrando em conversas assim, mas não está oficializado, que são o da eletrônica, computação, Uhum. Que são para normalmente. Alemanha também e outros Isso. países, né? Então, mas aí o que acontece? O ITA, ele só tem acordo de duplo diploma com a França. Ah, entendi. Legal. Com a Alemanha, o ITA tem o acordo, por exemplo, do DLR, que é o Instituto de Pesquisa Aeroespacial. Então, é um programa da eletrônica, mas que normalmente entra para as outras áreas, certo? Tem gente da Tá. aeronáutica que já foi, aeroespacial que já foi. Então, pode outros cursos de computação, mas é só estágio. Lá é o acordo Hum, diretamente com a empresa. não tem essa parte acadêmica, esses 6 meses Não, não, acadêmicos. não. É só de estágio, mas você vai fazer um estágio sensacional, Bacana, legal. Oportunidade grande. Ó, tem uma pergunta tá? aqui do Queiroz. Seria uma desvantagem pular o quarto ano, nesse exemplo, ou colocando na balança? Vale a pena, Ana? O que você achou? Então, no ITA, né, a gente vem para o intercâmbio na metade do quarto ano. As matérias que a gente vai fazer aqui tem uma interseção com o que a gente já fez no ITA. Então, falando da minha experiência aqui na Superru, as matérias daqui, elas funcionam, elas trocam também a cada 6 meses. Nos primeiros 6 meses que eu fiz o curso aqui, as matérias, elas eram praticamente ou integralmente iguais às matérias que eu já tinha feito no ITA. Agora, nesses outros 6 meses, a gente faz as matérias que são as matérias eletivas, que você escolhe já com enfoque no que você quer estudar. Por exemplo, eu Tá. gosto da parte de aerodinâmica. Então, as eletivas que eu escolhi são diretamente de aerodinâmica, Legal. entendeu? Porque aí eu já me Uhum. especializo na área que eu quero. Essa opção, por exemplo, eu não teria no ITA. Entendi. Então, eu deixei de fazer as matérias do quarto ano do ITA que talvez não tivessem tanto benefício para mim e pude escolher aqui matérias que eu tenho mais interesse. Então, não foi Legal. uma desvantagem deixar de fazer. Bacana. E o que que são essas eletivas que você comentou, Ana? Então, as eletivas, você são iguais às eletivas do ITA, são matérias, e você pode escolher quais matérias você quer fazer. Uhum. Então, você pode escolher de acordo com o seu interesse. Quem Uhum. gosta mais de controle, faz mais a matéria de controle. Quem gosta de estrutura, faz os cursos que têm mais a ver com estrutura. Então, você monta o Uhum. seu horário de acordo com 4 eletivas. Legal. São esses slots que você precisa preencher, mas você pode preencher com o que te interessa, né? Exatamente, É exatamente. Você aberto. pode fazer o que você Legal. quiser. Legal. Bacana, né? Vamos pro próximo. Então, pessoal, quem quiser já mandando as dúvidas e tudo mais, aí embaixo tem um balãozinho de pergunta. Já pode ir mandando que no final a gente vai deixar um tempinho para dúvida, para responder as coisas, as principais indagações aí da galera, tá? Legal, Ana. Então a gente já viu os principais destinos, né? A maioria É. de duplo diploma, o ITA É, só tem com Paris, com a com França. França. E aí os outros destinos que tem, por exemplo, de intercâmbio que eu sei, é a Alemanha, que é esse acordo do DLR, e Tá. tem também um acordo que eu vi ano passado que tinha com a China, você lembra? Que divulgaram Lembro. no grupo para fazer Uhum. acho que um ano de estudo na China.
E tem também acordo com a Delft, que é em Amsterdã, que Olha é na só. Holanda. Eu não tenho certeza se é em Amsterdã o campus que eles têm acordo, mas é na Holanda. Tá. Então, cada. E esse é só de um ano, não é duplo diploma também. Legal, só é de intercâmbio mesmo. Tá. E Ana, beleza. Agora, depois que a gente já conhece os possíveis destinos, sabe como que a escolha por fazer o intercâmbio impacta na sua graduação no ITA, no sentido de, vou ter que trancar e vou ter que voltar da onde eu parei, ou vou passar um ano sem. Olha seus fãs aí. Um ano sem estudar aqui no Brasil, depois vou ter que retomar onde parei, ou vou perder um ano do ITA, mas que eu vou ter matérias lá fora, né? Então já vi, já pesei prós e contras, já conheci os destinos, beleza. Quando que foi, como que foi o seu processo de aplicação para o intercâmbio para Toulouse, para Spyro? Tá. O processo de aplicação, ele acontece diretamente com os professores do departamento, independente se é duplo diploma ou não. Você vai pegar e os professores, eles vão divulgar por e-mail como você vai fazer para aplicar. O que conta para a aplicação do intercâmbio é nota. Então, você tem que ter uma nota razoavelmente boa durante todo o ano, todos os anos do ITA. Razoavelmente bom. Não, Ah, é razoavelmente boa. Mas lembra a luta que foi, viu? Que não foi fácil. É, tem que ter as notas, tem que ter um bom currículo também. Então, por exemplo, você não pode ser aquela pessoa que só estudou durante o ITA. Você tem que ter outras características. Tem que ter um currículo que tenha iniciativa, tenha, não sei, estágio talvez. Não sei quanto estágio pesou para mim, eu tinha na época. Mas eu não sei quanto pesou, mas ter características acadêmicas, ter feito um IC, ou ter feito o estágio, ou ter entrado em iniciativa, ter se dedicado, basicamente isso. Você tá, não fala pode um ser pouco aquele sobre aluno inerte. inerte, né? N2. É, Não acontece nada. é. Ana, conta pra gente um pouco dessas experiências extra-classe que você teve. Teve um monte, né? Fala a Tá. verdade aí. Aham. Então, a experiência extra classe que eu tive durante o ITA foi, no primeiro ano, só falando, né, que a gente comentou das notas, as Aham. minhas notas no primeiro ano, elas não eram boas, assim, era uma nota, uma média bem duvidável. Então, quando eu decidi mesmo que eu gostaria de aplicar para um intercâmbio, eu tive que começar a estudar sério. Então, só que nesse ano que as minhas notas não estavam tão boas, eu me dediquei muito a atividades extracurriculares. Então, no primeiro ano, eu fazia parte da Rocket, da Ita Rocket Design, que provavelmente vocês conhecem. Eu também me dedicava ao Mulheres em STEM 2D. Quem não segue, siga agora. Boa. Já faz o jabá aí. Que também é, exatamente. Então, durante esse primeiro ano, eu me dediquei muito a essas atividades. Então, eu ia para competições da Rocket, eu fazia oficina na Mulheres em STEM 2D praticamente final de semana, todo final de semana, que tinha evento durante a semana. Então, eu sempre estava fazendo coisa. Entre o primeiro e o segundo ano, eu fiz estágio. No segundo, no estágio de verão, né, que é de duração de 2 meses. Dois No meses, tá. segundo ano, que eu já estava sabendo que eu queria mais o intercâmbio, eu continuei um pouco na Rocket e também continuei no Mulheres em STEM. E aí a gente começou nesse ano, né, quando eu estava no segundo ano, a gente desenvolveu o artigo que foi publicado em evento internacional. Então eu apresentei, foi tudo Aonde? online. Foi Onde que um foi? evento que aconteceu em Valência, na Espanha. Legal. E na época foi tudo online. Então eu fiz uma apresentação online e enviei. Eu também tive participação em outros eventos internacionais. Eu fui para a Argentina num evento lá sobre incentivar mulheres, mulheres líderes e coisas do tipo. Então eu consegui ir juntando bastante coisa. E aí, quando eu já estava prestes a ir para o intercâmbio, um ano antes, né? Eu me dediquei a IC, que era o que faltava no meu currículo, porque eu não tinha nada voltado para pesquisa. Então eu Legal. falei, vou fazer alguma pesquisa e vou fazer a minha IC. Então eu fiz duas ICs, eu fiz uma IC em Cidadania e Igualdade de Gênero, que foi um projeto junto com a STEM, e fiz uma IC técnica com o Léo,
Maravilhoso. Maravilhoso, tá sempre É, aí. Pra quem não sabe, o Léo é o professor que sempre posta vídeo das coisas pegando fogo. sim. Então eu fiz um IC com ele. E aí foi isso. Então, tipo assim, eu tentei diversificar ao máximo o meu currículo para que eu Uhum, conseguisse. Teve do pessoal que veio junto comigo, que eu sei. O tá, pessoal, a gente tinha currículo muito diferente entre si. Então, tinha gente que tinha muito mais estágio, tinha gente que tinha mais a parte técnica de ter participado de bastante iniciativa. Então, tipo, depende da sua área de interesse mesmo. Mas o entendi. importante Então, é não ser inerte, entendeu? legal. Não Mas tem isso fórmula é se mágica. você vai. Aham. Isso se você vai para o intercâmbio ou se você não vai para o intercâmbio, né? Então, É uma tipo, recomendação geral, né? uhum, Para sim, poder aproveitar as coisas do ITA, sim, as oportunidades que aqui tem, né? sim, Estudar, ter nota é muito importante, mas saber enxergar outras possibilidades é importante também, né? sim. Porque quem vai te avaliar, na verdade, para você vir para o intercâmbio, os professores, são os professores do departamento. Então, eles dizem, eles colocam todos os alunos que querem fazer o intercâmbio em uma lista, de acordo, contando ponto em tudo que você fez durante esses seus 4 anos de ITA. E aí, de acordo com a classificação, eles vão decidir se quem vai ter a bolsa, porque até então, ano passado, a gente tinha a bolsa da CAPES, que o Brasil ele tem um acordo que chama Braftec com a Legal. França. E Uhum. esse acordo dá direito a bolsas. Então, você não paga a universidade, você tem seus custos de vida bancados aqui e tudo mais. Infelizmente, por causa do Covid, ano passado esse acordo ele foi parado, mas tomara que seja retomado, está em Não, vias vai de sim. ser retomado esse ano. Legal. Então, vale a pena você se dedicar para conseguir uma bolsa e não ter que se bancar aqui. Tá. Legal, mano. Bacana. E sobre idioma? Como que foi sua preparação em relação ao francês? Então, eu falei que eu gosto bastante de idioma. Uhum. Quando eu entrei no ITA, eu já sabia falar o inglês, que é bastante importante, tá? Tipo assim, tudo bem, você vai vir para a França, a galera não gosta muito de falar inglês, mas é muito importante você ter o inglês, porque algumas aulas são em inglês, o material, tem alguns materiais que são em inglês, então é importante você saber o inglês. Mesmo aqui no ITA, né? O inglês é fundamental. Sim. Tipo assim, eu acho que talvez agora no cursinho não seja tão necessário, entendeu? Você se Uhum. dedicar pro inglês. Mas depois que você passar, é importante, sabe? É tipo um Sim. diferencial como engenheiro. Legal. Então, o francês, eu tinha começado a estudar um pouco no ITA, mas eu não tinha me adaptado tanto, eu não gostava tanto. Aí, quando eu decidi que eu queria ter uma bolsa do governo, para você concorrer à bolsa do governo, você tem que ter um diploma de proficiência, Tá. que é uma prova oficial que você faz. Então, eu comprei um curso online, estudei todos os dias durante 4 meses. Foi Todos assim, os dias. Sou todos os testemunha. dias. Sério. E aí, para eu conseguir o nível mínimo para passar. E aí foi isso. Mas aí o francês mesmo, aqui a faculdade, dão eles dão o direito de você ter um mês de curso com uma outra faculdade de línguas aqui. Então Legal. você não fica desamparado. Mas é muito bom saber antes, entendeu? Então, tipo, tem curso na internet, no ITA você vai ter acesso a outros cursos, vai conhecer professores que a galera teve aula, e aí você vai ter um diferencial, assim. Bacana. É bom chegar já com V0, né? Fica muito mais fácil Uhum. de assimilar as coisas, principalmente em outro país, outra cultura, né? Sim, sim. E é bem diferente, né? Né? Ana, quanto tempo durou mais ou menos o processo de aplicação? Por exemplo, Tá, entre quero ser e fui. tá. Quando a gente enviou todo, considerando envio de currículo e tal, até o momento que eu pisei na França, ele foi um pouco mais longo por causa do Covid, né? Que aí teve problema de visto e tudo mais, mas se Deus quiser não vai ser mais o caso. Aham, É, Esse processo todo demorou uns 5 meses. tá. Porque quando você é aprovado, a faculdade, você tem que esperar todos os documentos da faculdade daqui. Então, você precisa ter um comprovante de que a faculdade te aceitou, você precisa enviar. Antes disso, até, você precisa preencher um formulário da faculdade aqui, com carta de motivação em francês, com currículo em francês, porque você também vai passar por um processo seletivo aqui.
Mas, assim, passado o processo seletivo no ITA, o processo daqui é meio garantido, é só uma formalização, basicamente. Tá. Então, aí você tem que receber a carta de aceite. Com essa carta de aceite, você tem que ir atrás do visto e providenciar todos os documentos do visto. Então, opa, desculpa. Esse processo ele Aí voltou. demora um pouco a caminhar por burocracias. Entendi. Então, mas vai em torno de 5 meses. Foi em torno de 5 meses, mas eu acredito que normalmente é em torno de 3. Em 3 meses consegue começar o processo e já ir pra França. Exato. Legal, bacana, Ana. Ana, e agora, o que o povo quer saber? Como que é o dia a dia na França? O que que você faz da vida? Ah, o pessoal é meio estranho, não é legal de conviver, fazer trabalho em grupo. O Uhum. pessoal toma banho, não toma banho. Conta aí como é que é. Tá. Tá, vou falar primeiro da faculdade. A faculdade aqui, ela trabalha em regime integral. Então, a gente tem aula tanto de manhã quanto à tarde. Tá. As aulas aqui, elas têm um enfoque muito mais matemático do que no Brasil, eu acho. Uhum. Assim, a gente vê muita teoria, mas muita teoria com enfoque na matemática. Então, é um pouco mais puxado, eu achei. No começo foi muito difícil as aulas, porque para você acompanhar o francês acadêmico, tipo assim, acompanhar o francês com as pessoas já era muito difícil. Acompanhar um francês de um professor de máscara era muito mais difícil. Então, o começo foi muito ruim, assim, tipo, para se adaptar, porque a gente chegou uma semana, mentira, um dia antes de começar as aulas. Então, Não, tipo, você não tem aquele tempo para ir acostumando o ouvido, assim, então foi bem pauleira. Não é fácil, assim, sendo bem sincera, para mim não foi fácil, a adaptação foi muito difícil, porque você explicar, tipo assim, às vezes já é difícil você entender em português alguma matéria. Em francês é pior. ah, E com certeza. aqui, aqui a Superro, a experiência que eu tive é que o pessoal, eles não trabalham muito com livros. Eles não usam livros didáticos. Eles usam slides didáticos. Então, tipo assim, é o slide do professor e você tem que anotar o que o professor fala, basicamente. Que tá falando em francês de máscara e rápido. Um Exatamente. conteúdo que você não entende. Exatamente. Então, tipo assim, a adaptação foi muito difícil. Mas Uhum. assim, depois de adaptado, foi caminhando mais. Uma diferença com o ITA é a questão de ser integral todos os dias, menos quinta-feira, é o único dia que não é integral. Uma coisa que é bem bacana aqui é a questão do esporte. Aqui a galera valoriza muito o esporte. Então a gente pode fazer esportes, na verdade a gente é obrigado a fazer esportes enquanto a gente faz o curso, que ele é num horário já programado. Então Legal. aqui tem diferentes esportes que você pode fazer. Tem futebol, vôlei, que são os esportes que a gente conhece mais no Brasil, mas também tem arco e flecha, yoga, defesa pessoal, tênis, golfe, esgrima, escalada. Então você pode escolher qualquer esporte e você não precisa ser bom naquilo, entendeu? Tipo, é só pelo lazer para você se divertir, descontrair, coisa do tipo. Eu fiz arco e flecha, amei infinitamente. Foi um esporte que eu Sensacional. nunca tinha feito e eu gostei bastante. Que é aqueles Então, é verdinho lá. legal pra. Exatamente. E é legal pra você descobrir, sabe? Tipo, sempre tive vontade de fazer esse esporte, mas acho que é super difícil ou era muito caro. Então, aqui é tudo de graça e você faz e tudo bem, assim. E agora eu faço Sensacional. yoga, sou apaixonada pelo yoga agora. E é bem legal, assim, pra conhecer mesmo. Então, isso é uma coisa que eu achei bem diferente do ITA. Outra Uhum. coisa também que é muito legal aqui são os clubes de língua. A faculdade aqui, você é obrigado a fazer o francês como língua estrangeira. Tá. A gente também tem aula de inglês, só que não é aula de inglês tipo gramática e tal. É aula tipo assim, são temas e você vai escolher pelo tema. Então tem tema que é aula sobre livros ingleses. Aí você pode se inscrever. Eu, por exemplo, fiz aula sobre comunidades americanas. Então tinha lá a galera da Ku Klux Klan, tinha temas das diferentes comunidades nos Estados Unidos, bizarras. Então eu tive, tipo assim, a aula era toda em inglês, então você praticava inglês, você apresentava alguma comunidade em inglês, tudo que era falado era em inglês. E você tem a opção de escolher um terceiro idioma para fazer por fora, caso você queira, sem pagar nada a mais por isso.
Então, por exemplo, aqui, no Brasil eu já estudava alemão, então aqui eu falei, vou continuar estudando para eu não perder e faço as aulas de graça aqui também de alemão. Mas tem Ah, outros legal. idiomas, você pode fazer japonês, árabe, chinês, russo, espanhol, tem todo tipo de idioma. Sensacional. Nossa, é uma valorização Sim. da cultura muito grande, né? Dá pra ver Sim, isso. sim. E é legal você ver, tipo assim, que aqui o engenheiro não é só a pessoa que sabe fazer conta. Ele é uma pessoa que tem que ter é, conhecimento de outras áreas, sabe? Então Uhum, você uhum. tem essa profundidade a mais em cultura. E uma coisa que eu achei muito legal aqui, que eu descobri quando eu cheguei aqui, porque eu não tinha dimensão, não tinha ideia, é a preocupação dos franceses com o meio ambiente. É uma É galera, mesmo? é uma galera que eu acho que eles não têm, assim, problemas como no Brasil, entendeu? E aí eles focaram no meio ambiente. Então, a gente teve muita aula sobre meio ambiente. Inclusive, agora eu sou embaixadora de meio ambiente. Eu fiz um negócio lá para dar, tipo, um workshop de meio ambiente. Então, eles focam muito nisso. Tem cidades na França, por exemplo, que estão proibindo carro a diesel, porque aqui os carros usam muito diesel, não é tanta gasolina. Então, eles Tá. têm cidade que proibiu isso por causa do meio ambiente. Foco em descarte de coisas. Muitas coisas aqui é tudo de madeira, assim, não tem coisa de plástico. Entendi. Então, eles dão, por exemplo, tem a máquina de café da faculdade e eles dão descontos caso você leve a sua caneca ao invés de usar o copo descartável. Entendeu? Descartável. Tipo, Olha então aqui só. eles têm muito incentivo para meio ambiente. E isso foi uma coisa que eu achei fantástica. Eu achei muito Uhum. legal. Mas, assim, é uma coisa que está muito distante da nossa realidade no Brasil, assim, porque a gente fala, mas, assim, é super superficial, eu acho, eu achei. E aqui é muito, a galera fala muito sobre o assunto, é o assunto que fica em pauta loucamente, então, e a faculdade tem esses incentivos, então eu achei bem diferente. Que legal. Os franceses tomam banho, Tomo. Olha, tomam, essa é uma informação tomam. importante. Tem assim, tem alguns estereótipos de franceses que realmente existem. Tipo assim, é uma galera um pouco mais fechada que os brasileiros, mas depois que você conhece, eles são ótimas pessoas, sabe? Tipo, Legal. de interagir, de conversar. Eles gostam de aprender muito sobre o Brasil. Aqui, o pessoal vê muito mal do Brasil. As notícias aqui são bem sensacionalistas quanto ao Brasil. Então, quando eles descobrem que você é do Brasil, eles gostam de ficar perguntando coisa. Eles não têm dimensão de localização de onde é o Brasil. Tipo assim, parece meio mundo paralelo, mas é bem legal de conversar, explicar, falar sobre as diferenças culturais, que tem bastante. Então, mas eles são boas pessoas. Assim, tipo, eu tive experiências positivas. Óbvio que tem experiências negativas, entendeu? Tipo assim, pra mim, trabalho em grupo foi uma experiência negativa com franceses aqui. Mas pessoas que eu conheci, elas foram muito gentis e muito, muito legais, assim. E sempre se esforçando, Tá. tipo, é, por exemplo, trabalho em grupo, que depende da nota, às vezes, por exemplo, a minha dupla ficava, vamos falar inglês, sendo que eu não falava tão bem francês, né? E aí eu falei, não, eu quero praticar. E aí a pessoa ficava meio sem paciência. Quando eu conversava com esses outros amigos e eu falava alguma coisa errada, eles já me corrigiam. Para que eu aprendesse e pudesse desenvolver, sabe? Eu acho isso o máximo. Eu prefiro que me corrijam e eu aprenda do que não falem nada e afins. Continue ficando errando, né? Então, tipo assim, foi um choque cultural no começo, mas eles são ótimas pessoas, eu gostei bastante. E assim, o que eu falei do esporte vale pra vida, assim. Os brasileiros aqui, a gente zoa, porque começou a chover, é a hora que os franceses decidem ir correr. É bizarro, tá chovendo e tem um monte de gente saindo pra correr, sabe? Sendo que choveu no Brasil, a gente fica encolhido, é hora de cobertor, Netflix e afins. Então, é uma diferença muito doida. Eles são apaixonados por esporte aqui. Que coisa. Ana, e como que são as provas daí? Você acha que é Tá. parecido com o Brasil? Não, não, nem um pouco, nem um pouco. As Olha provas só. aqui são bem diferentes. O ritmo de estudo aqui dos franceses é bem diferente. As provas, basicamente, se podem ter três tipos, na verdade. Trabalhos no computador. Então, isso a gente tem no Brasil, ok. Prova escrita. A diferença com o do Brasil é o tempo. Aqui, as provas, elas tendem a durar normalmente 1 hora.
Enquanto no Tá, Brasil, teoricamente, a mesma prova levaria 3 horas para ser feita. entendi. Então, eles colocam provas que têm um tempo muito inferior. Então, todo mundo sai fazendo super rápido. E depois, o que eles fazem é, eles normalizam a nota. Eles pegam a média e levantam a nota de todo mundo. Entendi. Então, a sua nota é sempre em comparação com a dos outros, entendeu? Não é uma nota verdadeira do quanto você tirou naquela prova. É muito difícil a gente saber quanto tirou em determinada prova, porque eles só mostram a nota final, Normalizada. assim, a gente não tem muito acesso às provas. E outro tipo de prova que eles fazem aqui também é múltipla escolha. Então, eles adoram fazer um quizinho, são a galera que adora. E as provas de quiz são, assim, incrivelmente rápidas. A gente fez uma que era 15 minutos para 30 questões. Então, tipo, você tinha que fazer desesperadamente e Nossa, que seguia, morte. sabe? Uhum. Então, o jeito deles fazerem prova é você em relação à sua turma, Entendi. É uma mentalidade bem entendeu? diferente daqui, né? Que É é bem bem diferente. É bem. individualista, tanto na questão do Uhum. meio ambiente quanto na questão de prova. É uma mentalidade É, bem diferente mesmo. Ana, legal. Acho que a gente pode ir para as perguntas agora. Tem tá, várias aqui embaixo. Eu vou abrindo aqui que vai aparecer para você também. tá bom. Bom, primeira, quantas pessoas vão juntas para o intercâmbio geralmente, Ana? Tá. É, o valor varia de 3 a 5 pessoas normalmente. A minha turma foi 5, a turma anterior foi 5 e a turma anterior também. Mas, por exemplo, a turma que vai vir esse ano tem 3, pelo que eu fiquei sabendo. Então, depende. Mas normalmente a quantidade de bolsas que se tem é de 3. Então, Tá. normalmente 3 pessoas têm acesso a uma bolsa do governo. E quem não tem bolsa ainda tem chance de ir caso Sim, pague sim, por caso conta. pague o curso, exatamente. Qual que é a média de... A propósito, né, a gente falou de valores. Qual que é o valor É, da faculdade, assim? tá. A faculdade, ela tem um valor diferente para quem é da União Europeia e para quem não é. Normalmente, pessoas que têm passaporte europeu, elas podem vir também. E o valor desse, para quem é europeu, é de 2.800 euros Ano? por ano, por ano. Tá, Para quem não é europeu, esse valor é de 4.800 euros por ano, tá. certo? Então, mas por exemplo, se a pessoa ganhou a bolsa do governo, ela automaticamente não paga essa taxa. Legal. Pelo menos era esse o acordo que o ITA tinha. Então, se Entendi. você ganha uma bolsa do governo, você está isento de pagar essa taxa da faculdade. Tá. E Ana, outra coisa. Qual é o custo de vida para se manter aí, em média? Quanto você gasta por mês em termos de alimentação, moradia? Tá. Considerando assim, alimentação, moradia, celular, internet e afins, um valor assim, na risca, é 500 euros. Como o Tá. euro tá alto, esse valor é alto. Mas quando o euro estava mais baixo, era um valor ok, assim. Tipo, Razoável. Uhum. vida em São Paulo, no Brasil, basicamente, né? Cidade grande, assim. Legal. Então, o valor, mais ou menos, se você não fizer mais nada, 500 euros. Aí, se você quiser viajar e tal, e coisa mais, aí depende de Precisa você ter mesmo. uns adicionais de renda aí. Beleza. Exatamente. É importante o pessoal ter noção, né? Porque senão fica nessa idealização de intercâmbio. Não, eu vou, vai ser fácil, é fácil ir, é fácil se Uhum, manter. E não é, né? Tem várias uhum. coisas. Vamos lá. Essa daqui, ó. Quais são as chances de conseguir emprego no exterior com essa dupla diplomação? Tá, as chances são muito altas. O que acontece? Na França, é, tem 2 tipos de faculdade. Tem a faculdade que chama Université, que é universidade, e tem a faculdade que chama École. O que acontece? Qual a diferença entre as duas? A école, teoricamente, são para pessoas ricas. É a elite da França. É a Tá, galera que passou por um curso extremamente cansativo e conseguiu chegar à école. É tipo o ITA, só que em toda a França, basicamente. Então a pessoa uhum, ela fez um curso preparatório bastante intenso e aí foi para uma école. A université aqui é tudo público, basicamente. E essa université é para a pessoa que não quis se dedicar tanto, então ela vai para a université. tá. Ou não, Porque não ou se essa precisa. pessoa, ou se essa pessoa, por exemplo, não tem dinheiro para pagar uma école, ela vai para a université. Tá.
E você comentou também que para ir para a École tem um curso inicial, são 2 anos Sim, antes, não é? são 3 anos aqui na França. 3 anos. Não, Um não, dois, preparatório. desculpa, desculpa. Que é como se fosse o Tá, FUND do ITA, os 2 primeiros anos do ITA. tá. Então é um curso mais. Que já tem cálculo, já tem um conteúdo mais É. avançado. O vestibular deles é entre o segundo e o terceiro ano, Entendi. entendeu? Tá. Do ensino médio ou desse Não, cursinho aí? tipo assim, esse curso que eles fazem chama Prepá. O Prepá é como se fosse o FUND do ITA. São o primeiro e o segundo ano do ITA. Entre o Uhum. primeiro e o segundo ano, se a gente for pensar no ITA, eles fazem esse curso e do segundo para ir para o terceiro, para ir para o curso profissional do ITA, eles têm que fazer essa prova, Tá, entendi. que é o vestibular deles, Entendi. E aí, quem está entendeu? disposto a fazer esses 2 anos mais, a fazer o prefá, mais essa prova, está elegível a ir para a École. Quem Exatamente, não quer pode exatamente. sair do ensino médio lá, da high school aí, e ir Ai, direto desculpa. pro. Voltou. Isso. Pode sair Vai para a direto universidade. do high school para a universidade. Legal. Exatamente. Eu acho que o E aí, próprio. não pode, o que que você ia falar? Que nesse sentido de chances de conseguir emprego, o próprio intercâmbio, já aquele período de estágio, já é uma oportunidade Uhum. para você conseguir um emprego, né? Sim. Então, e aí o que eu ia falar? A Ecole é a galera que normalmente costuma ficar empregada, entendeu? As empresas, elas gostam de quem é da Ecole. Então, normalmente tem propostas exclusivas para quem fez Ecole, que é o caso da Hum, Supaerro, que eu tô aqui, que é o caso de todos os acordos de duplo diploma do ITA. Todos os duplos diplomas que o ITA tem é com Ecole. olha só, que oportunidade. Então, Uhum. normalmente, quando você faz estágio, você tem chance de ser efetivado, como você também pode procurar outro emprego em uma área completamente diferente e também pode ser efetivado. E aí tem Legal. uma coisa também que é interessante saber, que é, quando você se forma numa école francesa e você consegue o diploma, ou seja, quando você faz o duplo diploma na França, você tem Tá, direito à naturalização, que é ganhar o passaporte francês. Só que tá. aí tem um negócio que você teria que continuar morando aqui por um tempo para conseguir esse passaporte. Mas quem se importa, não é mesmo? Ganhando em euro. Verdade, né? Vamos lá. Uhum. Opa, passar para a próxima pergunta aqui. Ana, você trabalha ou faz estágio em quê? Tá. Atualmente. Atualmente, eu não faço estágio, porque aqui, quem é imigrante, a gente não pode trabalhar tendo visto de estudante. Hum, Então, os trabalhos que podem, tecnicamente, são tipo garçonete ou babá. Mas por conta do Covid, é, a gente não tem acesso, né? Os bares e restaurantes estão fechados e provavelmente, né? Tipo, os pais não estão saindo para precisar de babá. uhum. Então, não estagio. Eu faço alguns trabalhos no Brasil para sustentar, né? As A viagens distância. aqui, Uhum. mas é isso, não trabalho. Legal. Vamos para a próxima. Nossa, tem várias perguntas hoje. É, acho que na mesma ideia. É possível conseguir alguma remuneração durante o intercâmbio, que você acabou de responder, né? Sim, e também tem trabalhos na faculdade. Tipo, a faculdade ela abre para você ficar, tipo, monitor de sala. Você vai só abrir e fechar a sala. Ou monitor de academia, você é responsável por fechar a academia. E aí você ganha alguma remuneração. Ou Legal. pode ser algum E, monitor de matéria, tirar dúvida e coisas do tipo dos alunos dos anos anteriores. legal. E no período de estágio obrigatório aí, esse estágio é remunerado. Sim, sim, todos os estágios são obrigatoriamente remunerados. Olha só. E aí o valor normalmente varia entre 500 e 800 euros o estágio. Aí, ó, bacana. Ah, já dá uma boa bolsa. Olha aqui. Para fazer intercâmbio, precisa de um coeficiente de rendimento muito alto? Uma média muito alta? Normalmente, as pessoas. Depende da sua turma. Se sua turma das pessoas que querem intercâmbio tem a média muito alta, provavelmente você vai precisar de uma média muito alta. Normalmente, para você ter a garantia de que você vai para o intercâmbio, a sua média do ITA, somando todos os anos, até o final do terceiro ano, tem que estar acima de 8,5. 8,5 para cima. Legal. O que aqui pra gente é um MB. Um muito Isso. bom. Acima de 8,5, você já tem mais essa tranquilidade. Sim.
Ó, pedindo aqui para falar sobre os custos, a gente já falou. Olha só, esse aqui é bacana. Como funcionam as férias? Vocês ficam aí durante os 2 anos sem voltar? Tá. Se você tiver a bolsa do governo, o governo não permite que você volte. Por quê? Você não pode estar ganhando uma bolsa estando de férias. Então, mesmo de férias, aqui nas férias de julho e agosto, normalmente você tem que trabalhar. Você pode trabalhar na faculdade, mas sem ser remunerado, Tá. Como se você tá? estivesse revertendo esse Isso, trabalho, assim, para a faculdade. isso. Se você vir sem a bolsa do governo, claramente nada te impede de não voltar. Você pode voltar. Aqui a gente tem várias semaninhas, então você pode voltar, por exemplo, na semaninha se você quiser. Não é muito barato, mas você pode. Tipo, não tem nada que te impeça. E tem uma coisa também: a França é muito chata com falta. Então, por exemplo, você não pode ter mais do que 2 faltas por bloco. E esse bloco é tipo bloco científico, praticamente todas as suas aulas. Então, você não pode ter mais do que 2 faltas. Senão, a Entendi. cada falta a mais que você tem, eles descontam em nota. Então, eles pesam muito em você estar presente na aula. Entendi. Bacana. Que é uma Entendeu? tendência do ITA também, né? É, sim. Tá. Gabs, a Olha, minha bateria tá acabando, eu tô com medo de desligar. Posso tirar o fone um pouquinho, você ver se piora muito? claro, fica à vontade, Ana. Fica à Rapidinho. vontade. Como tá? Vamos ver. Falei. Tá ruim? Não, tá ótimo. Pode manter. Beleza. Então tá. Mais uma pergunta do Pedro agora. Por que escolheu essa faculdade especificamente, a Spyro? Tá. É, o duplo diploma da ESP ou é a Super-Rô ou é a ENSMA. A ENSMA é em Poitiers. Ela fica perto de Paris, mas é uma cidade bastante isolada. Eu preferia a Super-Rô, porque eu conhecia muito mais pessoas aqui e eu não conheci ninguém na ENSMA. Então eu achava que para me adaptar seria melhor. Eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade para me adaptar com o ambiente. Então, quando eu saí do cursinho e passei no ITA, eu tive muita dificuldade no primeiro semestre do ITA, porque eu não consegui me adaptar tão rápido. Aqui foi a mesma coisa. Então, eu acho que ter pessoas aqui mais perto me ajudou a adaptar. Então, esse foi um dos motivos. E o outro é porque o pessoal já tinha muito material daqui. Então, eu achei que fazer o curso aqui seria mais tranquilo. Tá. E eu acho que foi, assim. Eu acho que ter informações dos anos anteriores vai ajudando Uhum. você a levar um curso mais de boa. Não que não tenha sido difícil, foi muito. Mas foi menos pior do que poderia ter sido, assim. Legal ter essa bagagem aí, né? É. E outra coisa também, a Super-Rô, ela é a 8ª melhor école da França e ela é a primeira melhor faculdade, école de aeroespacial. Então, foi por isso que eu vim. A ENSMA, ela tem um foco mais em mecânica e aeronáutica, que já fugiu um pouco de aeroespacial. Então, também foi um fator determinante para eu vir para cá. Bacana. Chique. Vamos lá, próximo. Ah, tô perguntando aqui sobre o nível de inglês. Pro processo, como que tem que ser o inglês? Ou não é importante? Para o processo não é importante, é mais para você ficar confortável, sabe? Tipo, você não sabe, não consegue se comunicar em francês, se comunique em inglês, sabe? E para conseguir acompanhar o material também. Às vezes, por exemplo, agora a gente está fazendo um projeto de pesquisa aqui, que praticamente todos os artigos que a gente vai ler é em inglês. Como é que você vai fazer um artigo ou alguma coisa que você não viu? Sabe? Não viu Sim. nada de inglês, é muito difícil. E até no ITA, praticamente os materiais do profissional são praticamente todos em inglês. Então, como que você vai estudar uma coisa se você não sabe inglês, sabe? Sim. Acho que é uma Então, necessidade. O pessoal tem que estar ciente de que, ah, exatamente. beleza, pode estudar inglês pro vestibular, o mínimo necessário, Exatamente. saber Não é só fazer a importante para o prova. vestibular. Mas depois que você passou, é importante não ser inerte. É importante você buscar melhorar seu nível de inglês. Se você quiser fazer por exemplo, a galera que faz estágio na Alemanha, normalmente, tipo assim, o estágio não tem como pré-requisito saber alemão. Mas assim, você vai almoçar com seu chefe que é alemão. Como que você vai interagir com ele? Tipo assim, o cara não vai querer ficar falando só inglês com você. Então, talvez seja interessante você fazer o alemão para você ficar mais imerso na cultura, conseguir interagir mais, fazer mais amizade, entendeu? Então, é pela Assim, a vida. pessoa tem que se ajudar, né? A pessoa tem É, que se ajudar, entendeu? Se exato. ela quer ter Tipo, você tá chegando no oportunidade. país, é aquela coisa, você tá chegando no país da pessoa. E tudo bem, a vaga não pedia que você soubesse alemão. Mas, poxa,
Tipo assim, você tá indo pra lá pra ter uma experiência, pra ficar imerso na cultura. Você vai ficar lá 8, 9 meses. Você vai trabalhar com um time que é só de alemães. E aí você não vai saber? Aqui é a mesma coisa. Aqui ainda é mais difícil porque todas as aulas são em francês, as aulas técnicas. Mas você vem pra cá e não aprende a língua local, entendeu? Tipo, você não vai conseguir interagir com ninguém e seu intercâmbio vai ficar mais difícil. Uhum. É uma oportunidade, né? Tem que aproveitar essa oportunidade Exato, ao máximo. exato. Aí agora aqui, ó, a Amanda falando, só queria dizer que essa mulher é incrível. Olha só, achei válido, tem que mostrar Obrigada. mesmo. Acho que é essa daqui, Ana. Vale a pena comentar que tem várias perguntas sobre custos, né? Sobre custo, como Uhum. se manter, que é uma preocupação muito Sim, justa, né? Do sim, sim. intercâmbio. Sua renda para se manter vem principalmente dos seus pais? Sim, atualmente sim. Meus pais, eles mandam todo o dinheiro que eu preciso para viver. Felizmente, como eu fiquei bem classificado no ranking do ITA, né, pelos professores do ITA, eu sou isenta de pagar a taxa de 4.800 euros. Eu não tive que desembolsar esse dinheiro. Então, um alívio, né? Porque 4.800 euros por ano dá 400 euros por mês. Uhum. Então, eu não O tive euro que tá arcar quanto com aí? R$ 7 Sete praticamente. reais. Olha É. só. Então, seria um custo muito alto. Então, felizmente, esse valor eu não tive que pagar. Mas o custo de vida, como a bolsa da CAPES foi cancelada, sim, tenho que arcar com os custos e são meus pais que pagam. Eu trabalho para conseguir fazer coisas que eu quero. Então, para eu ir almoçar com o pessoal, para eu conseguir viajar para lugares mais longes e coisas do tipo. Quando a CAPES ela paga a bolsa que a CAPES dá é em torno de 880 euros por mês. E Uhum. eles ainda arcam com outros custos, que é o custo de deslocamento. Então, eles pagam os voos para vocês virem. Eles pagam, como chama? Coisa de saúde, coisa de Ah, seguro-saúde, né? seguro-saúde para você ficar os 2 anos aqui. Eles pagam tudo. Então, é um conforto você conseguir a bolsa. Então, você se dedicar, quando você estiver no ITA e estiver pensando melhor sobre isso, você se dedicar para que você consiga ter a bolsa e ter essa tranquilidade de não ter que pagar nada. E aí, Uhum. por exemplo, terminei a faculdade aqui, quero ficar com a bolsa, quero continuar na França. Você vai ter que pagar para o governo brasileiro todo o dinheiro que eles te deram. Agora, se Tá. você terminou a faculdade aqui e voltou para o Brasil, você não tem que pagar nada para o governo. Porque, teoricamente, o investimento que eles estão fazendo está sendo retornado ao Brasil. Entendi. Através da Entendeu? capacitação técnica sua. Exatamente. Legal. É importante saber isso. É E tipo um funciona FIES, isso em né? todas as faculdades. Então, tipo assim, para os outros intercâmbios que são de um ano também é assim e tudo mais. Legal. E é importante você comentar isso, Ana, porque tem muita gente que acha que só vai ter oportunidade de intercâmbio no ITA. E isso não é verdade. Várias faculdades têm parceria, é só você procurar, ir lá, porque senão a pessoa fica criando um imaginário, um ideal que Não. não é real, entende? Não, e E às tem muita vezes gente aqui, entendeu? e às vezes vai mais gente de outras faculdades do que mesmo do ITA. Porque como tem mais alunos, tem mais bolsas, tem mais vagas. Não é? Tô mentindo? Uhum, não, é isso mesmo. Assim, uma coisa que eu acho talvez que seja um pouco diferencial algumas outras faculdades, elas não têm acordo com o Ecole, elas têm acordo com universités. Hum, Então, mesmo assim, normalmente não costuma ser de duplo diploma com universités, mas você tem a experiência de viver fora, você tem a experiência de aprender a cultura daqui, você tem a experiência de ter uma sala de aula toda em francês. Então, você ganha pela experiência e todas essas faculdades, mesmo com acordos com universités, o governo brasileiro banca, entendeu? Então, não é só o ITA que tem esse acordo. não é um privilégio de quem está aqui. São vários Exato. lugares, né? Deixa eu ver aqui. Essas pessoas por turma que vão, é para o ITA inteiro ou por curso? Por exemplo, são 3 para 120 do ITA ou não? Então, por curso. Então, por exemplo, para a faculdade que eu fiz, a Isaí, né, tem a Superroensma, para essas era um curso de Aeraesp. Vocês acham que é muita gente que quer o intercâmbio, e na verdade não é. Muita gente entra querendo o intercâmbio, mas depois que a pessoa vai ficando no ITA, a pessoa tem gente que fica mais com a mentalidade, quero sair para trabalhar logo
E tem gente Uhum, que tem a mentalidade de que é intercâmbio, e tem gente que tem a mentalidade que quer virar militar, então fica mais difícil o intercâmbio. E assim uhum. vai. Por exemplo, na nossa turma tinham 7 pessoas que queriam intercâmbio, era bastante gente. Era um ano 7 de 30. atípico, 7 de 30. E sendo que para esse ano agora eram 4 pessoas que queriam, a princípio. Então, tipo assim, varia bastante e não é tanta gente. É, basicamente vai ser as pessoas com quem você vai estudar ali durante todo o terceiro ano e as pessoas já vão decidindo e vocês vão sabendo quem quer e quem não quer. Uhum. E é importante você ter comentado, né, que as prioridades vão mudando e não é um problema isso também. Eu Sim, entrei querendo fazer muito intercâmbio durante o cursinho, eu tinha certeza, convicção, não, quero ir para fora, quero ir para a França. E chegou no meu terceiro ano, eu falei, não, prefiro ser militar, não quero sair do país agora. E tudo bem. Então, sim, não tem problema mudar de opinião, entendeu? sim, A pessoa pode ir conhecendo as coisas e mudar o que ela quer, né? exato. Acho que essa era aqui. Acho que é legal essa pergunta para a gente encerrar agora, Ana. Tá. Qual a principal vantagem da dupla diplomação para o mercado de trabalho? Você comentou bastante do duplo diploma em termos de École e da Université para a França. E para o Brasil, quando você volta, qual que é a receptividade do duplo diploma? Assim, do que eu escuto falar, porque eu ainda Uhum, não voltei, então eu não sei. Mas eu acho que é um a mais no seu currículo. Que é assim, provavelmente, se você, quando você voltar para o Brasil, você não vai procurar uma empresa pequena. Você vai procurar uma empresa que seja grande. Ou abrir a sua própria empresa. Mas considerando que você vá para uma empresa grande, a pessoa ela vai ver que você teve uma experiência internacional, que você estagiou numa empresa no exterior, porque quando você vai fazer o seu estágio de fim de curso, normalmente é na França. Então, a uhum, pessoa vai ver que você passou por isso. A pessoa vai ver que você tem um diploma a mais, sendo que você fez praticamente o curso de uma vez só. Então, em 6 anos, você já tem 2 diplomas sendo internacional. E o pessoal legal. valoriza muito o fato de você ter feito o intercâmbio, porque isso, teoricamente, é um sacrifício. Você está saindo do seu país, você está se submetendo a uma situação que você não conhece, você está indo estudar em um lugar que você está longe da sua família, está longe praticamente dos seus amigos, você está se submetendo a uma nova cultura, uma nova realidade, completamente diferente. Então, isso é muito valorizado, sabe? Você sair da sua zona de conforto, buscar uma capacitação, você vai ter muito mais projetos, você vai ter um currículo muito mais forte, você vai ter a questão de interagir com outras culturas, isso também é avaliado, porque quando você vai para uma empresa grande, você vai ter que trabalhar com gente de vários países. Se você for para uma Uhum, multinacional, que tem sede nos Estados Unidos, Alemanha, França, se você pegar e for falar, e você chega e fala em francês com a pessoa, poxa, aquilo já começa a te dar mais espaço na empresa. Você já sabe que você, por exemplo, tô trabalhando no Brasil agora, mas quero uma vaga no exterior. A pessoa sabe que você tem uma alta adaptabilidade e você vai mandar muito bem. Entendeu? Você é uma uhum, pessoa que você. Como que eu posso dizer? Você tem alta adaptabilidade, entendeu? Se colocar você em uma situação em outro país, ou se colocar você numa situação apertada, você vai ter jogo de cintura para sair. Então, eles não olham só o diploma, mas eles olham todos os sacrifícios que você fez e uhum. tudo que você, todas as habilidades que você adquiriu durante todo esse tempo, durante esse tempo do curso, assim. Então, eu acho que são esses fatores que importam quando você vai procurar um emprego fora ou procurar um emprego no Brasil. E isso Legal. não só para o ITA, para as outras faculdades Uhum, também, né? legal. Ana, queria te agradecer pela disponibilidade, pela oportunidade que você deu da gente ouvir sua história, ouvir um pouco das suas dificuldades, das suas conquistas aí, e aqui no ITA também. E, Ana, muito sucesso aí, a gente vai se falando. Sinto saudade Sim, dos nossos eu estudos aqui também. junto. Sim. Sofreu, mas valeu a pena. Verdade. Então é isso. Obrigadão, Ana. Um beijão. Valeu. Um Pessoal, até beijo. Tchau, mais. Fiquem gente. bem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.